Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Clube no Livro no Carro. Bom, gente, estamos aqui na rodovia Marechal Rondon, rumo a Birigui, porque hoje eu vou dar uma classe de processo corporal chamada Corrigindo a Visão. Incrível, né, Neto? Sim. Pela primeira vez, é bem longe de Limeira, né? São mais de 4 horas de viagem. A gente falou, por que não fazer um clube do livro no carro com vocês, que vocês amam, né? E o livro escolhido hoje é Saindo das Dívidas com Alegria, da Simone Milazas, um livro do Access também, que inclusive está autografado pela própria aqui. E é um livro muito legal para você que de repente acabou de fazer a sua classe de barras, ou você não tem a sua classe de barras. Não é também só sobre dívidas isso daqui. É sobre como você lida com a energia do dinheiro. E aí, né? Como aqui a gente não tem ensaios, a gente é espontâneo. Pois é. Torçam pro Neto não se perder, né? Você sabe que ele tem esse probleminha. Aqui acho que não vai ter problema, porque é só reto. É uma reta. Não desvio. Coloca no piloto automático aí, Neto. Presta atenção na viagem para você não se perder. Desculpa, só falar uma coisa. No Axis a gente não põe nada em piloto automático. Então tire os Bicamex e vamos rumo a Birigui, mas com consciência, né? Então aqui estou na página 39. Então, o que é ter dinheiro? Ter dinheiro diz a respeito a estar disposto a permitir que o dinheiro esteja em sua vida de tal forma que você sempre o tenha e ele contribua para a expansão da sua vida. Não é torná-lo significante, é brincar com o dinheiro e permitir a contribuição e a disposição de receber. A Simone fala aqui nesse livro, Neto, que mesmo quando ela tinha dívidas, sei lá, de mais de 300 mil dólares, ela continuava viajando, ela continuava fazendo as coisas porque ela nunca tornou isso significante. O que você acha disso, querido marido? Eu concordo. Você concorda? Sim, porque não é deixar de pagar a dívida que a gente está falando e não ser significante, né? Sim. É continuar fazendo, porque continuando a fazer, a gente faz dinheiro. Focar, então, no seu trabalho, não focar na dívida, né? Então, assim, o dinheiro é só uma energia e aqui nesse livro, gente, é fantástico as ferramentas que a Simone traz. Vamos lá. Um excelente exemplo disso é que costumava usar bijuterias brilhantes. Ficavam fantásticas, tinha algumas peças divertidas, mas valiam menos de que 50% do que pagava por elas no momento que saía pela porta. Um dia eu comprei um colar de pérolas Mabê. Não sei se fala assim, tá? Essas pérolas agora são extremamente raras, já que o oceano não produz mais. O colar, devido ao valor intrínseco e à sua raridade, continua aumentando de valor. Nossa, eu já vi a Simone com esse colar. É lindo mesmo. Ter esse colar na minha vida não é só ter um valor monetário que é mais do que eu já paguei, como também uma joia incrível e bela em minha vida. É esteticamente bonito e me sinto maravilhosa quando uso. Essa é a energia de ter o dinheiro que cria a sua vida. Então, o que ela fala? Mas tem alguma janela aberta? Não. Eu sempre vejo ela com colares muito bonitos. Inclusive, Neto, uma vez eu dei um colar meu pra ela de pedras naturais. É mesmo? Não sei se ela usou, né? Mas enfim, foi de coração, Simone. Eu dei um não lembro o que era. Era azul. Ela achou bonito e eu dei pra ela. E ela sempre usa realmente colares bem imponentes, assim, sabe? Joias, né? Mas ela tá falando aqui que mesmo antes dela ter dinheiro, ela usava bijuterias representando aquela joia, sabe assim? Então até que você atualize, você tem que fingir, né? Sabe aquilo? Mas não é... Será que é fingir? Não é fingir, é tipo ser a energia. Ou será que é usar o bom? É ser a energia. Exatamente. Entendeu? Ser aquela energia. Ter dinheiro em sua vida não é apenas criar e nunca gastá-lo,
Quando você está realmente disposto a ter dinheiro na sua vida, você também está disposto a usá-lo para criar mais. Então, assim, tem gente que tem, né, como eu trabalhei no banco há bastante tempo, eu vi essa realidade muito. A pessoa, assim, que a vida inteira só guardou, nunca usufrui, nunca, sabe, sai para passear, viajar, não compra uma roupa, não compra nada. E daí não leva nada pro caixão, é isso? É, aquela pessoa, às vezes, que compra carro, É. e não anda no carro para não atingir uma determinada quilometragem no carro, porque depois acha que o carro vai desvalorizar quando vai vender. Sim. Coisa assim. Ou senão, assim, eu conheci uma facilitadora, ela não tá mais no Access, e eu lembro que ela falava assim, que carro não é dinheiro, porque ela tinha aprendido isso com o pai dela. Então, né, ela tinha condição para ter um carro confortável, com direção, com ar, com tudo, mas como ela considerava que carro não era dinheiro, ela andava num carro bagaceira, sabe? E daí, tipo assim, você falava, nossa, mas por que a pessoa tá se sujeitando a isso? Porque ela, na programação dela, carro não era dinheiro. Mas daí ela se ferrava, sabe? Sem ar, sem direção hidráulica, porque ela comprou esse ponto de vista do pai dela. Mas tem muita gente que o lance do carro é muito interessante. Tem muita gente que pega o carro, aí não usa o carro para não gastar o carro, porque não vai vender, porque compra já pensando quando eu vender. Não para usar, e não, né? Usa. A gente, eu pelo menos, acho que você também, né, meu amor? A gente compra para usar. Lógico. Eu não compro para pôr na minha prateleira na minha casa, eu compro para usar. Então, tipo, já comprar, não, eu não vou comprar esse carro porque vai desvalorizar. Mas, tipo assim, se é um carro que, assim, você tá olhando, né, e vai criar mais pra sua vida, mesmo que ele for azul, rosa, não sei, entendeu? Compre. Mas se comprou, né, pra usar, não vai usufruir pra depois vender e alguém usufruir. Não tem sentido isso na minha cabeça. Então, eu de fato compro pra usar. Muito bom. Um amigo que conheço está sempre tentando poupar dinheiro para as empresas com quais eles trabalham. Ele é brilhante com a tecnologia. Estava trabalhando numa grande empresa, viajando com eles e cuidando das suas necessidades audiovisuais, onde quer que fossem. Depois de cada evento, ele empacotava o equipamento, arrumava-o para o próximo país da cidade. Isso gerava muito trabalho para ele. Em um ponto, o proprietário da empresa disse-lhe: quero que você compre mais equipamentos de modo que tenhamos na Europa, na América, na Austrália e na Ásia. Dessa forma, não teremos que levar os equipamentos em todos os lugares quando viajamos e não teremos que pensar sobre isso. Passaram-se 2 anos e ele não comprou nada. Ninguém percebeu isso até que um dia, quando o proprietário disse: há 2 anos eu pedi para obter mais equipamentos. O que aconteceu? Ele disse: estava tentando poupar dinheiro porque todo o equipamento é muito caro. Nossa, tem gente que é assim mesmo, né? Tem. Nossa, de quanto que tinha de funcionário no banco que fazia economia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, né? Tinha um valor que era destinado para festas. Tipo assim, fazer um lanchinho, sabe, pro pessoal. Tinha gerente operacional que não deixava gastar aquele dinheiro. E o dinheiro voltava pro banco porque ele queria economizar o dinheiro da empresa. Você já viu isso? É a famosa economia no lugar errado. Nossa. E é isso mesmo que ela tá falando aqui. Dê uma olhada na energia de tentar poupar dinheiro despachando equipamento para todos os países. Em seguida, veja a energia de ter equipamentos disponíveis em cada país. Qual é a energia que conduz para que o negócio cresça e se expanda com facilidade? Olha só. Economia besta, né? Total. Você é alguém que pergunta: como posso poupar dinheiro? Qual é a energia dessa pergunta? Existe uma energia generativa nela? Parece expandir suas escolhas ou limitá-las? É quando a gente põe valor na felicidade. Sim. Valor em dinheiro. Sim. Valor da felicidade. Não, e o caso lá do banco, na época, Neto, era um valor assim, tipo assim, não tinha limite, sabe? Você poderia usar qualquer valor pra dar uma atenção pra galera, lógico que assim, nada exorbitante. E depois o banco colocou um valor por pessoa e ficou bem limitado, sabe? Mas naquela época que podia gastar, o povo não gastava. Queria economizar pro banco. O banco ficar mais rico. Agora, olha a energia dessas questões. O que se requer para gerar mais dinheiro? Que energia eu preciso ser para criar com facilidade? Que imagina o cara lá com os equipamentos, você que trabalha com equipamentos, né?
tendo que transportar da Ásia para a Europa, da Europa não sei para onde. Ué, se o cara, se a empresa tinha dinheiro para pagar. Mas é que tem gente que pensa, e isso eu acho que veio de culturas, que pensa que eu economizando a empresa me valoriza. Não. E é o contrário. Sim. Hoje, pelo menos, é o contrário. A questão não era economizar para a empresa. A questão é você deixar seu funcionário bem. Sim. Então, esse cara, assim, imagina, né, o rolê de passar com o aeroporto, com equipamentos audiovisual, né, tem um problema, pode extraviar. Sim, pode quebrar, danificar. Pode de repente acontecer alguma coisa no evento e não der certo, né? Que o negócio, o equipamento chega, a mala não, sei lá, tanta coisa. E né? Se for equipamento audiovisual, às vezes tem um problema que você não consegue às vezes nem entrar no país com aquilo. Então, existe algum lugar em que você está tentando poupar dinheiro? Tente perguntar, se eu gastasse esse dinheiro que estou tentando economizar, criaria mais para hoje e para o futuro? Não estou dizendo para sair e comprar uma BMW nova conversível se você quiser um. Estou sugerindo que veja o que vai gerar mais para você. Se algo for fazer isso, então gaste o dinheiro. Então assim, por exemplo, até concurso, né? A pessoa tem o valor, mas ela tem o valor por uma reserva emergencial. Então quando você fala de uma reserva emergencial, você já está pedindo por uma emergência, né? Você está destinando aquele valor para uma emergência. Mas a reserva emergencial pode você fazer um curso que aparece Sim. de repente, pô, vou fazer. É uma reserva, mas as pessoas guardam a reserva para ficar doente. Exato. Eles guardam pensando já na doença do futuro. Na pobreza, não sei o quê, na doença, na velhice. doença. A maioria que eu conheço pensa na doença. Exatamente. Como seria ter dinheiro em sua vida que está lá para contribuir com você? Como seria ter coisas em sua vida de valor intrínseco e que aumentasse de valor ao longo do tempo? Então, assim, o Gary sempre fala, né, sobre coisas que você vai adquirir, Neto, que vão gerar mais dinheiro para você também. Então, assim, eu compro, isso vai me fazer mais dinheiro? Quantas coisas, de repente, você comprou e na época tinha um valor, daí você vende, daí você consegue ganhar um dinheiro em cima ainda, sabe? E não só isso. Quanto equipamento eu não comprei que eu nem sabia que eu ia usar e hoje eu estou usando, lembra? Lembro. Que eu comprava algumas coisas e falava, por que você vai comprar isso? Eu falava, eu vou usar. Eu realmente não tinha muito essa noção. E hoje eu estou usando. E hoje estamos aqui no Clube do Livro no Carro. Pois é, um dos equipamentos está sendo usado neste momento, por acaso. Vamos lá. Imagine duas casas. Uma que é mobiliada com tudo de uma loja de móveis moderna e barata. É limpa, moderna e parece um catálogo e tudo vale menos que 50% do que você pagou. A outra está decorada com todo tipo de coisas bonitas. Prata, cristal, antiguidades, pinturas, móveis, que não tem um valor único e estético, mas de verdade tem um bônus de valer pelo menos mais do que você pagou, né? Qual casa criaria um maior sentido de riqueza e beleza na sua vida? José Neto, responda. Qual casa criaria mais um sentido na sua vida? A casa 1, que tudo vale metade, né? Tipo assim, ela é limpa, moderna, parece um catálogo e tudo vale menos de 50% do que você pagou, uma coisa de liquidação. E a outra, tudo é de prata, cristal, antiguidades, pinturas, tem móveis, que não é só um valor único e estético, mas na verdade tem um bônus de valer pelo menos mais do que você pagou. Tipo, se você vender, de repente, você consegue um dinheiro intrínseco naquilo. Entendeu? A 2. Eu fico com a 2. Vamos ver. E se você pudesse usar a criação da estética e tivesse todos os tipos de coisas na sua vida de uma maneira que acrescentasse para você mais dinheiro agora e no futuro? Não se trata de julgamento, trata-se da consciência de criar um futuro que você poderia desejar ter. Você permitiria que o dinheiro estivesse em sua vida constantemente, que ele continuasse crescendo? Claro. Na parte 2 desse livro, vou lhe dar uma série de ferramentas, né? Ela fala. Então, a primeira ferramenta que a Simoninha traz aqui para nós é
Pare de evitar e recusar dinheiro. Você já parou, né? Tá bem espertinho. Já, tô mais espertinho. Daí ela fala assim, ó. Existe alguma parte na sua vida em que você recusa ou evita olhar para a sua situação financeira? Tipo assim, eu não quero nem olhar para minha conta devedora, porque só de olhar me embrulha o estômago. Eu antes eu tinha isso. Eu não queria olhar, não sei o que tem, quando estava devedora. Sim. E hoje, se tiver devedora, eu não tenho problema em olhar e eu não fico olhando também. Eu não fico ali patinando, sabe? Namorando a conta devedora. Sim. Não, eu sei que ela tá lá, eu honro ela e eu tô trabalhando. Eu sei que aquilo uma hora vai cobrir e boa. Sim. Entendeu? Eu tô trabalhando para isso e eu fico na energia da produção, na energia da criação. O que vai criar não na energia do devedor ali, né? Exatamente. De repente, uma fatura de cartão que você tem, sei lá, algo do tipo. Você tem realmente bons motivos para evitar coisas simples e fáceis para criar dinheiro? Todo lugar onde evitamos ser totalmente honestos é onde eliminamos e recusamos o que nos daria mais possibilidades de mudanças fáceis. Estava falando com um cliente que disse: penso em minha dívida quase todos os dias, então deixo isso para lá e espero que ela vá embora. Muitos de nós funcionamos dessa maneira. Então, assim, evitar também, Neto, não cria. Você tem que criar uma consciência, mas não viver em função daquilo, que é o que você falou. Sim. Né? Mas assim, criar uma consciência. Ela não é, entre aspas, o principal motivo de eu estar criando. Eu não estou criando para cobrir minha conta. Sim. Eu tenho consciência que eu criando, eu cubro aquilo. Isso, então, para mim ficar leve. E assim, Neto, trabalhando no banco, né, por muitos anos, eu trabalhava com o quê? Renegociação de dívidas, né? Então, eu tinha isso todos os dias. Eu falava com pessoas para renegociar as dívidas. E eu percebia que tinha gente que não atendia, tinha gente que não queria saber, e simplesmente tinha raiva daquilo, raiva do banco, não é na raiva dela, aquela que fez, entendeu? Raiva do banco. E não queria nem propor, escutar alguma alternativa para negociar aquilo, sabe? Então, acho que é isso que ela está falando aqui. Se você continuar evitando, não vai resolver a situação, entendeu? Uma hora você vai ter que encarar. E tem gente que tem até medo, né? De ficar olhando para a conta. Ai, meu Deus, tô devendo essa fortuna. Já chama o saldo devedor de fortuna. Faz aquilo significante, né? Porque ninguém deve uma fortuna pro banco. Quando eu estava em dívida, estava persistente e consistentemente olhando o que estava acontecendo na minha situação financeira. Até que finalmente escolhi ouvir Gary e Dane e comecei a usar as ferramentas do Access Consciousness. Evitar a conscientização sobre o dinheiro nunca cria um lugar onde você possa olhar para as escolhas que você realmente possui, pois sempre cria essa área vaga e pouco clara onde você não se capacita para ver o que está acontecendo ou o que você pode fazer para mudar isso. Que é isso, sabe? Eu trabalhava no banco, falava, gente, vem aqui, vem até a agência, a gente vai conversar, vamos ver se tem uma alternativa para você pagar, quanto que você pode pagar por mês. Eu queria ajudar as pessoas, sabe? Para elas. Mas tinha gente que não estava nem disposta a escutar, já xingava, já reclamava, vocês estão me roubando. O cara que fez a dívida. Não, e tem uma outra coisa, tem aquelas pessoas que é assim, eu vou comprar um determinado negócio, eu posso pagar de determinada maneira. Aí a pessoa faz aquela conta, imagina que se fosse uma dívida, ele só pensa em pagar à vista. Eu vou lá, vou juntar o dinheiro e vou pagar. De repente, ele fazer um parcelamento daquilo... Lembra quando você fez em 10 anos? Né? Fiz R$200. Perguntar, o banco perguntou, quanto você pode pagar por mês? R$200 por mês. E passaram-se alguns anos, eu poderia 8 anos. Eu poderia ter quitado aquilo, mas R$200 para mim era tranquilão de pagar. Por que eu ia pegar agora o dinheiro que eu tinha disponível e ia lá e quitar aquilo? Uma vez, gente, o Neto se endividou, que ele perdeu o emprego, assim, no comecinho do namoro, né? E aí ele se enrolou legal
E aí eu lembro que ele fez, né, um long, né? 100 prestações de R$200. Nossa! E um detalhe, a dívida era R$24 mil. Ela caiu para 101 prestação de R$200. Foi para R$20.200. Olha, ainda ganhou dinheiro. Mas assim, ó, existe até uma... Como fala? É um pensamento das pessoas, né? Que, se eu esperar, o banco vai me dar um desconto à vista. Eu só quero pagar se for R$100, sabe? Isso daí, eu que trabalhei bastante tempo com isso, não é assim que funciona. Porque se você pagar à vista para o banco, você vai ficar com uma marquinha lá, como um devedor, com uma liquidação em prejuízo. Então, com aquele banco, dificilmente você vai conseguir operar com crédito novamente, você sabia? Sim. E quando você paga parcelado para o banco, você tem a chance de recuperar. Lógico que o seu rate cai, a sua classificação, né? Então, assim... isso é outra história, é outra história para bancários, né? Então, vamos aqui focar. Uma amiga minha é realmente brilhante em ensinar seus filhos sobre o dinheiro. Uma vez ela deu ao filho de 10 anos $20 para ele e seus amigos almoçarem juntos. Mais tarde, ela descobriu que a mãe da outra criança acabou pagando. Minha amiga perguntou ao filho o porquê que ele não tinha pago. E ele admitiu que tinha perdido o dinheiro antes de chegar ao local. Ela pediu ao filho que avisasse a outra mãe que ele iria pagar o almoço, mas que havia perdido o dinheiro. Ela sabia que a mãe não se importava de ter pagado. Não se tratava de alguém ter feito algo errado. Trata-se de reconhecer o que aconteceu. Não de ter um ponto de vista ou um julgamento sobre essa situação, mas de fazer com que seu filho reconhecesse o que ele criou, em vez de fingir que nada havia acontecido. Você deve reconhecer, não esconder ou evitar as coisas. Não se trata de julgar. Se você está disposto a não ignorar, estará disposto a ser mais consciente no futuro. E com essa consciência você se capacita para fazer as escolhas que realmente gostaria de fazer, que criariam mais em sua vida e não menos. Você está vivendo em um universo sem escolha? Então aqui ela está mais uma vez falando, né? Fique consciente do que causou isso, né? Como que você adquiriu essa dívida no cartão, no limite? Quais foram as escolhas que levaram você até isso? Qual foi o sentimento? Às vezes é um sentimento que também para, viu? Sabe, algum julgamento. Muitas das dívidas, às vezes, são sentimentos. Maior parte delas. Durante anos, eu evitei relacionamentos. Eu dizia, não me relaciono, não estou num relacionamento, nunca vou me casar, nunca vou ter filhos. Olhava ao meu redor e não conseguia ver um relacionamento que parecesse funcionar. Não conseguia ver pessoas que parecessem estar se divertindo em um relacionamento. Então, meu ponto de vista era conclusivo, não terei um relacionamento. Com essa decisão, estava fechando tudo o que era possível. Eu estava criando um universo sem escolha e uma realidade sem escolha. E um dia, eu percebi que era o que estava escolhendo e comecei a me perguntar, e se eu tivesse disposta a estar num relacionamento? E se eu tivesse disposta a receber essa possibilidade? Abri mão de tudo que tinha decidido e concluído sobre relacionamentos, porque reconheci que todas essas premissas estavam criando enormes limitações para mim. Então, assim, seja brutalmente honesto com você. Realmente você escolhe dinheiro? Quer dizer, você não escolhe, entendeu? Não. Você não escolhe relacionamento, você não escolhe filho, você não escolhe... Tem que ser brutalmente honesto. Quer falar? Não, pode falar. Em todos os lugares em que chegamos à conclusão, criamos limitações que nos separam das possibilidades infinitas que estão disponíveis. O engraçado é que agora tenho um relacionamento com um parceiro fabuloso e ele veio com um filho e um cachorro também. Família instantânea. E todos contribuem muito para a minha vida de maneiras que nunca poderia ter imaginado. Ela tá falando do Brandon, mas eles largaram, né? Do Fofocas do Access. Fofoquitas. Se continuasse a recusar a possibilidade de um relacionamento na minha vida, não poderia ter recebido a enorme contribuição, generosidade e energia que eles são para mim, inclusive contribuindo para criar mais dinheiro e riqueza.
Eles largaram, mas tem negócios aí, tem amizade. Tem negócios até hoje, né? Eles ficaram por mais de 10 anos, 15 anos, não sei. E, né, foi um relacionamento muito grandioso. Inclusive a classe relacionamento, você tem certeza que era né? Relacionamento Sim. feito diferente. Que a gente já fez aqui. É por conta desse relacionamento da Simone com o Brandon. O que estou falando aqui é sobre olhar para a energia que dar escolha a si mesmo que cria a sua vida. Quando você evita, recusa ou não está disposto a ter alguma coisa, não permite que tenha mais escolhas ou crie mais. Você deve estar disposto a olhar para onde você está criando um universo sem escolha e estar disposto a mudá-lo. Qual é a pior coisa que poderia acontecer se você não evitasse o dinheiro? Se você não evitasse o dinheiro, o que pior poderia acontecer? Hein? Pois é. Você evita fazer coisas novas que poderiam lhe fazer dinheiro? Quantas situações mostraram onde você poderia ganhar dinheiro e você disse, não, eu não tenho tempo para isso. Eu poderia ir lá, mas eu poderia fazer isso? Você já foi convidado para algo e pensou, não, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então você recusou e evitou isso em vez de dar uma chance. E se você tivesse perguntado, qual é a pior coisa que poderia acontecer se eu não evitasse isso e simplesmente escolhesse? A escolha cria consciência. O que ela está falando aqui? Ela está falando das suas habilidades, que é tão fácil você fazer que você nem considera ganhar dinheiro. Sabe, é aquilo assim, por exemplo, eu não trabalho com filmagem, o Neto que trabalha. Daí chega alguém, Lu, você não faz uns vídeos pra mim? Que já aconteceu, né? Tô dando um exemplo. Sim. Não, eu não trabalho com isso. Quem trabalha é o Neto. Quantas vezes, né, Neto? Muitas. E aí as pessoas queriam quem? Eu. É. E não você. Que ótimo. E eu fico orgulhoso disso. Querer meu professor. E você, né? Teve alguma situação de coisas que você nem imaginava e pediram pra você fazer e daí você percebeu? Coisa simples até. O quê? Dirigir um carro. É verdade. Conta pro pessoal essa história. Já teve uma vez, tava bem de boitas, tava tranquilo, apareceu seu pai, falou, nossa, eu preciso que leve alguém não sei aonde. Meu pai trabalhou bastante tempo de motorista particular. Aí eu tava lá, falei, daqui que eu vou, fui ver uma grana, falei, daqui eu vou. Aí você levou a pessoa pro aeroporto, não foi? E ele não trabalha de motorista, olha só. E teve uma vez também, você era pequenininha, não te conhecia ainda, mas teve uma vez que apareceu um cara e falou, viu, eu preciso de alguém para tomar conta de uma obra. Olha que interessante. E eu tomar conta de uma obra, uma construção, e era de uma loja até granfina, chique, eu fui fazer esse trabalho. E era comprar, contratar, sabe? Comprar material, porque o cara não morava na cidade. E a hora que eu fui ver quem era, ele era diretor executivo de um banco. Uau! E eu acabei ganhando uma grana com isso, porque eu fui lá para fazer um trabalho de uma semana que ele durou 3 meses. E aí você ficou de mestre de obras? Não, mestre de obras é o cara que comanda os pedreiros, eu contratava as coisas. Então eu era o cara que ele confiava. E você teve um... E depois disso rolou vários outros trabalhos que não era nessa área, que ele me arrumou vários contatos, porque ele era diretor de um banco, cara. Olha só. E arrumou vários outros trabalhos. Então quais são as habilidades aí que você tem e que você não tá usando? Ou sei lá, você faz um bolo super gostoso, daí a pessoa fala assim, você não faz um bolo que é aniversário da minha mãe? Não, mas eu não trabalho com isso. E eu tenho uma habilidade, eu tenho um fato recente. Marcenaria? Não, esse é hobby meu que eu gosto. Qual o fato recente? Qual, amor? Estou organizando as contas de Heloísa. É verdade. Neto está sendo meu... Porque essa experiência que eu tive de administrar a obra, de fazer a parte administrativa... E o Neto adora essas coisas. E também tive já experiências de produção, de audiovisual, de fazer só a parte executiva do negócio. Sim. Agora eu consigo te ajudar. Obrigada, meu amor. Ele que organiza, quando a gente coloca a lista lá dos workshops. Planilhas. O Neto faz a planilha, organiza pra vocês. Toda a parte administrativa da Elo. Coisa que eu não dou certo. Eu dou certo pra falar aqui, mas essa parte aí eu sou me embanando toda. Então a gente hoje fez eu estou auxiliando ela na parte administrativa e com isso ela consegue criar mais, né, meu amor? Sim, muito obrigada.
Quando você recebe dinheiro, qual é o seu ponto de vista instantâneo? Você é grato por cada dólar, cada centavo que entra na sua vida? Ou você costuma pensar, isso não é muito, irá cobrir essa conta, eu gostaria de ter mais? E se sempre que o dinheiro entrasse, quando o dinheiro saísse, você estivesse agradecido por você e por tê-lo criado, pelo dinheiro ter aparecido e pelo que você gastou? Como seria se você realmente tivesse mais gratidão com o dinheiro? E a gente, assim, ensinando essas ferramentas, às vezes eu caio nessa também, sabe? Eu falo, nossa, só isso? Daí o Neto, para, você tem que ser grata, você tá, né? Ele mesmo me dá um puxão de orelha. Eu aprendi a olhar para quê? Para cada real que entra na minha conta. Sim, tá certíssimo. Se eu faço um trabalho de 100, de 200, de 1.000, de 10 mil... É a mesma energia, né? A energia é a mesma. É isso mesmo. E isso, sem saber, eu aprendi lá atrás, com o Ney, que é o músico. Ele, quando eu trabalhei na produtora dele, numa produtora de música, né? De música, altamente profissional, na verdade, eles sempre falavam assim para mim, se for fazer pro cara, pra empresa, pra a produção de trilha, a gente fazia trilha sonora, se for fazer pra empresa pequenininha, se for fazer pra Rede Globo, se for fazer pra uma emissora internacional, o carinho é o mesmo. Se for fazer um show pra uma pessoa, se for pra fazer pra 1 milhão de pessoas, o carinho é o mesmo. Mas a minha classe é assim. Exatamente. Tipo assim, se tem 4 pessoas, ou se tem 20, ou se tem 30, o carinho é o mesmo, sabe? Eu quero que as pessoas recebam o que mais grandioso da minha classe, sabe? Exatamente. Essa é a energia. E você vê, eu aprendi isso lá atrás e não sabia direito o que isso mesmo. E se por qualquer dinheiro que entrasse, você praticasse dizendo, obrigado, eu estou tão feliz por você ter aparecido, posso ter mais disso, por favor, né? Dinheiro, né? Onde mais pode vir? Então, assim, recebeu 100 reais, como posso ser mais grato? Recebeu 1.000, como posso ser mais grato? Recebeu 10 centavos, como posso ser mais grato? A gente esquece, né? Ser grato por tudo que a gente recebe, né? Que não é ganha, porque a gente trabalhou por isso. Sim. Que a gente tem esse negócio, eu ganhei por isso. Não, eu botei a minha energia, botei energia nisso e que virou esse dinheiro. Sim. Né? E aí ela fala assim, o que se requer para que isso volte para mim multiplicado vezes 10. Então, assim, entrou 10 centavos, pagou, né, 10 centavos, pagou 100 reais, o que se requer para esse valor voltar a mim multiplicado? Quando você vai investir e quando você receber, como posso ter mais disso? É o pagar com prazer. Pagar com prazer, Neto, isso é um trocadilho, né? Com prazer, não pelo prazer, Heloísa. Mas o pagar com prazer é aquela história, se eu vou pagar um imposto, custa um monte de gente aí que fica choramingando, que é escasso. Eu vou pagar o imposto, pague o imposto. E fale isso. Sim. O Neto sempre foi contra dividir a conta do Netflix, ele sempre achou escasso, né, amor? Eu acho, eu tenho uma coisa, vem parente e fala, dá sua senha pra mim, pelo amor de Deus. E também ele é contra, como fala? Negócio pra desbloquear os canais, né? Totalmente contra a pirataria. Exatamente, porque as pessoas trabalham, botam energia pra fazer aquilo pra todo mundo ver, e eles merecem sim. E não, duro que a maior parte das pessoas tem condição de pagar, é isso que é pior. Mas geralmente a maior parte que tem condição de pagar gosta do gato. Eu gosto de gato, mas de bicho. Gato no Brasil né? Que às vezes a gente tem... Nós temos seguidores internacionais, né? É verdade. Esqueceu? Mais tarde, ela veio até mim e disse, não pensei que pudesse pedir que o dinheiro voltasse para mim uma vez pago. Pensava que seria desrespeitoso ou algo assim. Mas do jeito que você disse, foi com tanta gratidão e alegria que foi o convite. Eu vou usar isso tudo a partir de agora. Quando você estiver disposto a brincar com o dinheiro e ser grato pelo dinheiro e ser grato pelo que você criou e não julgá-lo, mais pode aparecer. E se você estivesse disposto a ser grato por você também? Né? Então, assim, a gratidão, ela multiplica o dinheiro. Que mais é possível. Esse foi o nosso episódio desse livro, Saindo das Dívidas com Alegria. Nós temos aqui uma playlist no YouTube, então se inscreva no nosso canal, né? Faça esse canal da consciência crescer para que mais pessoas tenham acesso. Gostou do episódio?
compartilha com os amigos, com algum amigo especial, mesmo com quem você gosta e com quem você também não gosta. Exatamente. E assim, vamos criar, né? E compra esse livro aqui, ó. Nós vamos deixar aqui na descrição o link tem na Amazon, tem no site do Axis, tem algumas livrarias no Brasil também que tem, mas é um livro que é importado, ele não tem assim no Brasil para venda em livrarias, né? Então a livraria ou é autorizada, que vem dos Estados Unidos, ou pela Amazon, por isso que ele tem um valor um pouco mais alto, mas você também pode comprar e adquirir ele no Kindle, que daí fica um valorzinho bacana, né? Será que é um valor mais alto, Heloísa? Será? Acho que não. Não. Ó, tudo que tá aqui, eu tenho certeza que vai expandir muito sua vida, então vale cada centavo desse livro. Exatamente. Né? Se inscreve aí, gente, no canal. Sim. Colabora com a gente, ativa o sininho e manda isso pra frente. Sim. Beijo, pessoal. Beijo!